Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 19 de abril até o dia 25, sábado próximo. Quais são os principais aspectos aí para a semana, o que a gente pode esperar para a próxima semana? Bom, é importante dizer que essa semana a gente também vai ter alguns aspectos mais tensos no céu, ou seja, a gente vai continuar tendo alguns desafios, como o Sol fazendo quadratura para Saturno, ou seja, o Sol ele fez quadratura para Plutão, depois para Júpiter e obviamente agora com a entrada dele em Touro, ele vai fazer quadratura para Júpiter e Saturno também, ou seja, é esse trenzinho aí, ou seja, o Sol acaba conversando com cada vagão desse trem em que está em carreirinha aqui. E a gente, passa pelos desafios quando se tem um stellium, por exemplo, em um signo ou os planetas muito próximos, assim como está acontecendo. Além disso, a gente vai ter Mercúrio também em Áries fazendo uma quadratura para Plutão no signo de Capricórnio, e lembrando que depois de Plutão ele vai fazer uma quadratura para Júpiter e depois para Saturno também em Aquário. Além disso, essa semana a gente tem esse danadinho aqui, Plutão, voltando a ficar retrógrado. Ele fica retrógrado ali no sábado, dia 25, às 15 horas e 53 minutos. E ele só vai voltar a ficar direto no dia 4 de outubro de 2020, no grau 22 e 29 minutos. Ou seja, esse Plutão que vai retrogradar aqui a 24 graus e 59 minutos, ele vai retrogradar até o grau 22 aqui de Capricórnio, tá certo? Aí depois ele volta a ficar direto ali no dia 4/10 de 2020, ok? Então a gente tem Plutão começando o seu movimento retrógrado e também essa semana a gente tem aí já no domingo o Sol entrando no signo de Touro. Ou seja, tem vários acontecimentos essa semana e no momento que o Sol entra no signo de Touro, a Lua vai encontrar esse Sol e aí a gente vai ter a Lua nova no dia 22, quarta-feira, quase na virada para quinta-feira. Em alguns países provavelmente aconteça ali no dia 23, na quinta-feira, mas essa semana a gente também tem a lunação de Touro. A gente vai começar a desenvolver e trabalhar os assuntos taurinos. E o que é Touro? Como que a gente pode entender esse Sol entrando no signo de Touro e já falar um pouquinho sobre essa lunação de Touro? Touro é um signo que ele busca estabilidade e segurança, seja estabilidade através das relações, das pessoas com as quais ele tem próximo a ele, assim como estabilidade financeira, material, segurança através do dinheiro, através de uma casa quitada, ou de repente aquela necessidade de ter uma fazenda, uma chácara, qualquer coisa que de repente ele consiga plantar, que ele consiga ali de repente criar animais, de repente ter árvores frutíferas, ou seja, Touro ele busca de certa forma essa conexão, essa estabilidade, é um signo fixo, é o mais fixo do zodíaco. E, consequentemente, através dessa estabilidade, dessa segurança que ele busca com unhas e dentes, ele tem um poder, uma força para ir em busca disso, que geralmente ele consegue. É um signo, é um arquétipo que trabalha muito as conquistas, de certa forma. Inclusive, a energia taurina costuma trazer riquezas para as pessoas, Então, quem tem esse signo muito ativo, de forma muito harmônica e em pontos importantes no mapa, geralmente tem mais facilidade para ter recursos, ter uma estabilidade, uma segurança, tanto material quanto muitas vezes também, dependendo de onde cai, também nas relações relacionadas às pessoas. Só que esse signo, quando ele se desequilibra, muitas vezes torna as pessoas muito egoístas, muito apegadas. As pessoas podem se tornar acumuladoras porque tem medo, de repente eu vou me desfazer de uma coisa e aquela coisa nunca mais volta para mim. Ou de repente deixar aquela pessoa mais livre e aquela pessoa encontrar uma outra pessoa e eu perder esta pessoa. Ou seja, o signo de Touro tem uma linha muito tênue entre o equilíbrio e o desequilíbrio dele. E muitas vezes essa linha, por ser muito tênue, a gente não consegue perceber quando a gente está em um lado mais sombrio e um lado mais de luz dessa energia. Então é muito importante a gente ter um certo cuidado durante os próximos
30 dias aí, que o Sol vai transitar por 30 dias no signo de Touro, principalmente nesse momento de total instabilidade, no qual Urano está trazendo muito essa questão junto com Saturno e Plutão, lá a conjunção de Saturno e Plutão no signo de Capricórnio, ou seja, as velhas estruturas estão se rompendo, né? Isso já vem sido falado há bastante tempo aqui no canal, e agora a gente está aí com uma pandemia mostrando justamente isso, né? Tudo aquilo que a gente tinha como base, como pilares, ou aquelas antigas estruturas que a gente enxergava como sólidas, estão simplesmente balançadas, estão simplesmente instáveis. É como se a gente estivesse no meio de um vendaval, sem conseguir enxergar muito o que está por vir. Ou seja, o importante é a gente se preparar com o que a gente tem de informação no momento atual. E esse Sol, ele vai fazer uma conjunção com Urano na próxima semana. Claro que a gente já vai sentir essa semana essa conjunção, a gente já vem sentindo essa conjunção. E no dia 26, essa conjunção vai ser exata, ou seja, vai pegar essa semana e a próxima semana todinha, as vibrações de um Urano no signo de Touro, mexendo com muitas coisas. Ou seja, a gente pode vir a ter uma sensação muito grande de instabilidade, ainda mais porque esse planeta, o Sol, ele vai fazer uma quadratura para Saturno, ali em Aquário. Que é esse primeiro aspecto aí que vai acontecer no dia 21, na terça-feira, às 4 horas, horário de Brasília. E o que isso pode trazer? Isso pode trazer para a gente um certo pânico. É muito importante essa semana a gente buscar o nosso equilíbrio, a nossa sanidade e confiar num processo maior. É importante a gente confiar em um processo maior. Esse processo maior pode ser confiar em si próprio, confiar na sua capacidade, confiar na sua sagacidade de contornar problemas, de lidar com situações adversas, encontrar soluções diferentes, ou seja, ao invés da gente utilizar essa energia taurina e achar que as coisas são somente de um jeito, que a estabilidade e a segurança só vem através de um caminho, a energia taurina muitas vezes enxerga só um caminho. Entende que aquele caminho é um caminho que tem que persistir, que tem que tentar, que não pode sair dali, fica muito teimoso muitas vezes em uma ideia e só sai dali quando realmente quebra a cara, quando realmente se estraçalha. Ou seja, essa teimosia taurina pode prejudicar a gente e junto com essa teimosia a gente pode perder muito tempo. Ou de repente ter que se dedicar por um longo prazo para arrumar alguma coisa que a gente fez por causa da nossa teimosia, por algo que a gente persistiu em fazer, que a gente sabia que não dava certo, mas muitas vezes por muita teimosia a gente manteve o velho modelo. E eu falo muito isso porque Urano, ele traz o simbolismo de inovação, de reforma, de mudança, de progresso. E para progredir, o que a gente precisa fazer? Abandonar o velho. Só que esse Saturno, ele está em Aquário. É o outro regente também de Aquário e esse Sol vai conversar em quadratura ali, falando justamente isso. Olha, é uma semana em que a gente precisa realmente olhar a vida por perspectivas diferentes, por ângulos diferentes, ou seja, é um desafio muito grande para mudanças, talvez até drásticas que a gente precisa tomar, de repente de chegar a olhar para aquele velho modelo que a gente vem compreendendo a nossa vida, que a gente vem administrando os nossos negócios, que a gente vem cuidando do nosso dinheiro, dos nossos bens, de repente aquele momento de desapegar, de soltar, de deixar ir um monte de coisa, que é Plutão, que também vai fazer quadratura essa semana para Mercúrio. Plutão vai fazer essa quadratura para Mercúrio ali no sábado, dia 25 de abril. Ou seja, Mercúrio, ele tem a ver também com organização, com papéis, com documentações, com troca, com comércio. É um planeta bastante administrativo também. Então, de repente, se a gente precisar mudar estratégias, colocar fins, de repente finalizar alguns tratados, algumas coisas aí, o momento é esse. A gente tem um desafio essa semana de saber o que fazer, de entender o que está acontecendo, qual o processo que está acontecendo aí. Ou seja, não adianta a gente ficar perdidos, desinformado, viajando na maionese, preocupado com coisas nada a ver. É uma semana de foco. É uma semana em que a gente precisa focar no que importa pra gente, porque o signo de Touro tem muito a ver com valores, tudo aquilo que a gente
gosta que a gente dá valor está relacionado ao signo de Touro. Assim como a Vênus, só que a Vênus ela está ali em Gêmeos, né? Então ela traz um pouco as características de Vênus para esse Sol, ali para Urano também, né? Uma característica venusiana misturada com a energia geminiana. Ou seja, usa o seu cabeção, pense em estratégias, pesquisa, se informe, entre em contato com as pessoas, procure saber o que é que está acontecendo ao seu redor, quais as possíveis portas que você pode abrir para deixar algo para trás, para inovar em alguma coisa, para encontrar soluções inteligentes para algumas situações conflituosas e vamos para frente. Permita a mudança acontecer. Mas se a gente fica apegado, se a gente fica com medo, se a gente fica inseguro para essas mudanças aí, ou até mesmo para pensar a respeito de novos caminhos, novas estratégias, aí a gente pode fazer esse barquinho afundar. O barquinho que está subindo com a maré ali. A gente está vendo que a maré está subindo. Lembra a historinha do barquinho que eu já fiz para vocês? Que a maré está subindo. A maré está subindo, a maré está subindo. Se o nosso barquinho ali não respeitar essa subida da maré, o barquinho vai ficar aqui, ó. E vai ficar aqui afundado, né? Vai ficar ancorado ali, mas ele vai ficar afundado, né? Vai virar comida para peixe. A gente precisa respeitar os fluxos das coisas, principalmente quando a gente fala de Aquário. Aquário ele tem um ritmo próprio, ele trabalha no seu próprio tempo, ainda mais com Saturno ali em Aquário, então ele faz as coisas no tempo dele e a gente não consegue se planejar muito, mas a gente consegue se projetar para o futuro, muitas vezes pelos nossos insights, né? Porque o signo de Aquário, apesar de ser um signo muito imprevisível, ele quando a gente vai para uma linha mais fina, a gente consegue se tornar visionário, ou seja, a gente consegue ver à frente as tendências, é como se fossem informações que estão aí correndo na nossa cabeça, como uma forma de intuição, como anteninhas ligadas aí, e quando a gente se conecta, quando a gente coloca na frequência certinha ali, igual estação de rádio, sabe que a gente vai virando o botãozinho ali e a gente vai sintonizando, quando a gente sintoniza bem com a energia aquariana, sim, nos tornamos visionários. A gente intui o que está por vir. Então, é válido a gente ficar atento a isso. A gente vai ter a Lua transitando, a Lua vai entrar no signo de Áries ali já na segunda-feira, então a Lua vai transitar por signos bastante ativos, tanto no sentido de tome atitude, no sentido de busque focar no que você deseja, mas lembrando, Urano está aqui, ou seja, esteja aberto para olhar por prismas diferentes daquele que você está acostumado a olhar. E no momento que a Lua entra em Gêmeos, aí ajuda muito nessa questão aí de agilidade, no raciocínio lógico, e ajuda muito a solucionar questões que muitas vezes a gente pode encontrar um certo desequilíbrio emocional, e quando a Lua entra em Gêmeos, a gente consegue enxergar caminhos diferentes também pela nossa intuição. Ou seja, a Lua vai transitar essa semana por signos que vão nos ajudar com os aspectos que estão ocorrendo aí no céu, tá? E lembrando que ali, no dia 22 ou 23 para alguns países, mas aqui no Brasil o horário é às 23 horas e 25 minutos, a gente vai ter a lunação no signo de Touro. Lembrando que no dia seguinte, a Lua vai fazer uma conjunção ali com Urano. Então, essa lunação que vai acontecer no grau 3 de Touro vai acontecer conjunta com Urano e fazendo uma quadratura para Marte. Ou seja, a gente vai ter uma lunação aí bastante delicada. Pode deixar que eu vou fazer o vídeo para vocês, como eu sempre faço, o vídeo da lunação do signo de Touro. Então, fiquem ligados aqui no canal, porque essa lunação vai ser importante para a gente, tá bom? A gente vai ter aí um período de 29 dias bastante delicado, com muitas mudanças, principalmente mudanças e instabilidades na área comercial e financeira, tanto global quanto dentro da nossa casa, né? Então é importante a gente ficar atento aí a essa lunação de Touro. Mesmo que a gente tenha uma lunação com muitos desafios, sempre tem coisas boas para a gente extrair. Sempre tem lições e aprendizados para a gente tirar dessas situações conflituosas, tá bom? Então eu vou tentar mostrar para vocês quais são as oportunidades que podem surgir nesse tempo aí de lunação em Touro, que vai vir com bastante desafio, tá? Lembrando que
Plutão vai ficar retrógrado novamente. Plutão fica retrógrado todo ano e mais uma vez ele vai pegar do grau 24 até o grau 22, ele vai retrogradar 2 graus, ou seja, perceba aí no seu mapa, estude aí o seu mapa, veja se você tem alguns planetas que estão nesses graus aí, estude os planetas que estão nesses graus e é provavelmente nesses assuntos desses planetas em Capricórnio que talvez você vai precisar revisar algumas coisas aí, rever algumas coisas que de repente você precisava soltar ou colocar um fim naquele assunto. Talvez você não colocou, talvez agora chegou a hora de você revisar aquilo novamente, ver se não está precisando de ajustes ali, de você reanalisar aquilo ali, de você rever aquilo ali e fazer as transformações e colocar os pontos finais no que você precisa fazer, tá? Lembrando que Plutão vai ficar retrógrado até outubro de 2020. Dia 4 de outubro de 2020, Plutão vai ficar direto novamente. Ou seja, a gente tem todo esse período aí para rever e trabalhar os assuntos de Plutão. Provavelmente eu venho e faço um vídeo sobre essa retrogradação de Plutão aí nesses graus, lembrando que Plutão vai retrogradar para o grau aonde aconteceu a conjunção dele com Saturno. Ou seja, tudo isso que está acontecendo agora com o mundo, talvez a gente tenha uma segunda onda de alguma coisa aí, ou dessa pandemia, ou de repente surpresas, ou de repente alguma situação pode ressurgir no sentido de renascer, crescer novamente com Júpiter ali, e talvez nessa segunda etapa a gente consiga entender caminhos para vencer talvez a pandemia. Isso pode ser um simbolismo aí, mas eu vou falar sobre isso mais a fundo num vídeo futuro para vocês, tá bom? Só para vocês saberem os períodos que a Lua vai mudar de signo ali na segunda-feira, no dia 20, às 4 horas da manhã, a Lua entra em Áries. Depois ali no dia 22 de abril, quarta-feira, a Lua entra em Touro. E lembrando que quando a Lua entra em Touro, a Lua fica exaltada, ela fica muito bem no signo de Touro. Mas toda vez que ela entra em Touro, ela faz o quê? Ela encontra com Urano. Ou seja, por mais que a Lua fique muito bem no signo de Touro, ela tem uma visita ali, não muito amigável, na casa de Touro, onde ela se sente maravilhosamente bem. E aí ela dá de cara com essa outra visita e fala, caramba, lá vem esse Urano aí atrapalhar os meus planos. Então é sempre importante a gente lembrar que a Lua em Touro está tendo essa visita de Urano ali. E isso vai acontecer ali pelos próximos 6 anos, tá bom? Urano vai ficar bastante tempo aí no signo de Touro. E no sábado, dia 25, às 4 horas e 19 minutos, a Lua entra no signo de Gêmeos. E aí a gente termina a nossa semana. Lembrando que agora eu estou fazendo os vídeos curtos dessa movimentação da Lua nos signos, tá bom? Então eu estou explicando para vocês em vídeos separados que eu estou subindo aqui para o YouTube, mas eu também posto lá no Instagram, tá? Então, lembrando que essa tabelinha que tá aqui, eu disponibilizo lá no Instagram e sempre vai uma cópia para o Facebook e o Twitter. Então, se vocês quiserem me seguir ali nas redes sociais, tem encontros astrológicos no Instagram, no Facebook e também no Twitter. É só vocês copiarem aí ou anotarem esses endereços, esses arrobas. E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, é tudo igualzinho. E tem ali Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter e também no Spotify, mas no Spotify a única diferença é que precisa colocar o acento no E para poder me achar lá, tá? Lembrando que eu disponibilizo essa tabela de aspectos para vocês, para quem, principalmente para quem estuda astrologia, é muito bom para vocês acompanharem, mas agora eu estou fazendo os vídeos, mas eu também estou subindo aqui para o YouTube do trânsito da Lua pelos signos, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo do céu da semana. A gente vai ter uma mudança de signo solar, no qual ilumina um assunto novo, ou seja, a gente vai sair de uma energia ariana, em que provavelmente muitas pessoas ficaram muito impacientes, muito nervosas, muito ansiosas, principalmente estando em um momento de reclusão, de lockdown, de ficar fechado na sua casa. Então isso pode ter sido muito difícil, e com o Sol entrando em Touro, talvez a gente consiga ficar um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais pacientes, no sentido de saber esperar, no sentido de foco, né, que é uma energia fixa. Então a gente foca ali, a gente concentra naquilo que a gente está trabalhando, né, e a gente dá um ritmo constante para aquilo que a gente está fazendo. Mas lembrando que o Urano está lá, e o Urano ele pede para que você olhe além das fronteiras, além das limitações saturninas, de Capricórnio,
Ou seja, vá além, se reinvente, seja criativo, esteja sempre conectado com a sua originalidade, com a sua verdade interior. Então isso é muito importante de levar em consideração, combinado? Então é isso, pessoal, um super beijo para vocês. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. Caso vocês queiram informações sobre mapas, valor de mapas, se o agendamento está aberto ou fechado, caso vocês queiram acompanhar o curso que eu dei aqui gratuitamente no Encontros Astrológicos, também tem tudo organizadinho ali no site www.deboramexica.com.br, tá bom? E se vocês quiserem contribuir aqui com o canal, tem uma caixinha aí abaixo do vídeo, também na página principal ali do Encontros Astrológicos, escrito assim: seja membro. No momento que vocês clicam nessa caixinha ali, tem todas as informações de como você pode se tornar membro. No momento que você se torna membro, você contribui aqui com o canal e eu agradeço demais por essa ajuda, tá bom? Então, caso você queira se tornar membro, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui como membro. E lembre-se também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos de astrologia. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo para vocês e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.